Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula de genética humana comigo, professora Elvia. Nessa aula eu abordarei alguns aspectos da síntese proteica. Bem, a síntese proteica se dá em duas fases, transcrição e tradução. Então, a transcrição ela vai ser o primeiro estágio da expressão gênica. Como assim? Nos eucariotos, para que seja necessário seja necessário e eficiente o processo de transcrição, é necessário que haja, primeiro, a formação de uma molécula de RNA. E para que isso aconteça, é necessário enzimas. Então, entre elas, nós temos a RNA polimerase, que é classificada em RNA polimerase 1, 2 e 3, e cada uma delas vai ter uma especificidade para transcrever RNAs. Para o RNA mensageiro, nós temos a RNA polimerase 2. Para os demais, nós temos aí RNA polimerase 1, transcreve RNAs ribossômicos, RNA polimerase 3 transcreve o RNA transportador, o RNA ribossômico e os RNAs pequenos nucleares. Mas nós vamos nos direcionar para a produção, a síntese, nesse caso, do RNA mensageiro. Aqui nós temos a estrutura da RNA polimerase. Costumo dizer que ela é bem parecida com a DNA polimerase, porque ela tem esse formato aqui que consegue se ligar à molécula de DNA, utilizá-la como molde para a formação de um novo RNA. Lembrando que, nesse caso, é uma molécula fita simples, que ela vai sendo formada e vai ficando solta. Nesse caso, nós teríamos aí como molde a fita 3' 5', para que seja formado aqui a molécula de RNA 5' 3'. Então, para que haja o processo de transcrição, é necessário 3 estágios, que o primeiro deles é a iniciação, o segundo alongamento e o terceiro terminação. Como assim? Na iniciação, vai ser identificada aqui uma região promotora, onde a RNA polimerase vai se ligar e vai começar a inserir os nucleotídeos, ou seja, adenina, uracila, citosina ou guanina. E aí, ao longo da cadeia que vai sendo aqui formada, a molécula vai o quê? Se alongando. Então, ela vai crescendo a partir do momento que os nucleotídeos eles vão sendo inseridos. Quando a RNA polimerase ela encontra uma região que é chamada de terminador, ela se desprende da molécula de DNA e a fita aqui, simples, recém-sintetizada, ela estará submersa no núcleo da célula. Então, lembrando que tanto a replicação quanto a transcrição, eles vão acontecer dentro do núcleo da célula. Finalizou o processo de transcrição, o RNA ele vai sair de dentro do núcleo da célula para o citoplasma para encontrar com o ribossomo. O promotor é caracterizado por uma sequência de DNA necessária para que a RNA polimerase se ligue ao molde e realize o início da transcrição. A RNA polimerase ela alonga a fita aqui no processo de alongamento e ao mesmo tempo que ela alonga, ela também vai desenrolando a molécula de RNA, de DNA. Quando a última base lhe é adicionada, a RNA polimerase, ela vai fazer o quê? Ela vai se desprender do DNA e vai liberar o RNA. Além disso, após esse processo, é adicionado um capping ou capping, 5' e é feito o processo de poliadenilação na extremidade 5', onde vai ser inserido aqui uma cauda poli-A. E aí a gente tem aqui uma estrutura mais ou menos do que seria essa região promotora, que ela tem aqui cerca de uma sequência, a menos 35, e ela tem cerca de 16 a 18 pares de base, com uma sequência de cerca de 10 nucleotídeos até, de fato, o sítio de início da transcrição. Lembrando que a fita molde vai ser quem? 3', 5' para sintetizar aqui o meu RNA mensageiro, que vai finalizar 5', 3'. Lembrem-se
que esse 5' e esse 3' tem a ver com a inserção das ligações aí fosfodiéster. O fosfato, que está ligado ao carbono 5 da pentose, do açúcar, e o último, que seria o 3, a região 3', seria a região que contém aí o terceiro carbono da próxima pentose, ou seja, do próximo açúcar. Aqui a gente tem a estrutura, né, da RNA polimerase. Eu sempre digo que ela é bem parecida com a estrutura da DNA polimerase, e ela que tem a capacidade de desenrolar a fita de DNA e inserir os novos nucleotídeos. Nós temos ainda aqui o splicing alternativo. Quem assistiu o vídeo anterior vai lembrar que eu falei que esse splicing alternativo ele é para remoção de introns, e esse splicing ele faz um processamento no RNA que deixa ele pronto para se tornar uma proteína. Se a gente observar aqui, né, a gente tem a molécula normal de DNA com as regiões exon e intron, que para a molécula de DNA não vai ter interferência nenhuma. Aqui no pré-RNA, ou seja, após a transcrição, a gente tem a fita simples, que ainda contém os introns. Vai haver a modificação, ou seja, já um preparo para que haja a remoção dos introns através do processo de splicing. Então, é adicionado o cap 5', a cauda poli-A, e o splicing nessa situação vai acontecer para que haja a remoção dos introns, que são regiões não codificantes da molécula de RNA. Após a remoção, a gente já tem aí, nesse caso, um RNA mensageiro com um cap 5' e a cauda poli-A na região 3'. E aqui nós temos, né, que as extremidades dos introns, elas consistem em um sítio de splice 5', ou sequência doadora, formada por um dinucleotídeo GU, ou seja, guanina e uracila, e um sítio splice em 3', ou sequência aceptora, formado pelo dinucleotídeo adenina, guanina. Então, existe aí uma regra, que é a regra guanina, uracila e adenina, guanina, para ser reconhecido, para poder que essa sequência de fato seja uma sequência que será o que? Removida no processo de splicing alternativo. Nós temos ainda uma situação que é bem interessante, que é o processo de transcrição reversa, onde uma telomerase, ou seja, uma enzima que é chamada de transcriptase reversa, que ela, através de um molde de RNA, ela o transforma em uma sequência de DNA. E isso geralmente acontece, né, com vírus, né, retrovírus, que conseguem se inserir no material genético de células, principalmente de células eucarióticas, para causar aí algumas viroses, algumas doenças. E aí a gente tem alguns conceitos gerais que estão relacionados com a diferença entre replicação e transcrição. Primeiro, o RNA que é produzido, ele não permanece pareado com o DNA, diferente da replicação. Durante o processo de transcrição, tem um menor nível de precisão, ou seja, o erro que a RNA polimerase comete pode ser considerado maior na inserção das bases do que uma DNA polimerase. E apenas uma fita de DNA ela vai ser utilizada como molde, que é a 3', 5'. 3', 5'. Então, a adição de nucleotídeos ela ocorre sempre no sentido 5', 3', para a RNA polimerase ligar-se ao promotor em orientação definida. E a fita transcrita a partir de um promotor, ela vai ser sempre a mesma. E nós temos, né, o segundo evento da síntese proteica, que é a tradução, ou seja, a formação da minha proteína. Nós temos aqui o processo de tradução, que ele acontece aí, né, por 3 etapas, bem semelhante ao que acontece com a transcrição. Então, primeiro é necessário que haja um início, então existe
códons, né, de início, códons que vão ser reconhecidos pelo meu RNA transportador, esse aqui que eu estou indicando na imagem, eles vão reconhecer aqui na minha molécula de RNA e vão deixando quem? Os meus aminoácidos. Então, nós ainda temos aí outra característica do processo de tradução, que existem códons finalizadores, que é o AG, o AA e o GA no RNA mensageiro. E a gente ainda tem os fatores de liberação dependentes, que são os GTPs, que auxiliam na cadeia polipeptídica recém-formada a se desligar do ribossomo, que se dissocia em suas subunidades. Então, isso daqui auxilia no processo ali de finalização, né, da formação da cadeia polipeptídica. Para que aconteça, né, o processo de fato de tradução, é necessário que a gente conheça quem é o nosso RNA transportador, como o próprio nome já nos remete, ele transporta algo, então ele transporta aqui na região aceptora um aminoácido e ele vai reconhecer quem? O códon. Esse códon é um códon de RNA mensageiro, que ele especifica o AUG, que vai colocar, no caso, vai ser reconhecido pelo RNA transportador, que vai inserir o primeiro aminoácido, que é a metionina. E aí, cada aminoácido que vai sendo ativado, ele vai se ligando. Então, há uma extremidade de RNA transportador específico que vai sendo identificado por quem? Pelo seu anticódon. Então, cada RNA transportador, ele traz consigo um anticódon. E cada anticódon desse faz com que haja chegada aqui de um aminoácido. Quando ele está aqui com o aminoácido, então ele já começa a entrar no ribossomo, onde ele vai deixando os aminoácidos, pois ele vai o quê? Pareando aqui com o códon do RNA mensageiro. Aqui nós temos uma imagem que exemplifica, principalmente, vamos nos deter aqui, principalmente essa região, que é a região aqui do RNA mensageiro, com os códons, e aqui a região onde vai ser reconhecida pelo anticódon e vai ser deixado o aminoácido específico para a formação do polipeptídeo ou cadeia polipeptídica ou ainda a minha proteína, que é o meu produto final, pensando aí na minha molécula de DNA. Aqui nós temos a tabela de códon, uma tabela extremamente importante, interessante, onde a gente consegue observar, nesse caso aqui, como que se dá a formação dos códons. Então, aqui a gente teria as primeiras bases, sempre começando, nesse caso aqui, uracila, citosina, adenina e guanina representam a primeira base. A segunda base ela é representada por essa linha, uracila, citosina, adenina e guanina, e a terceira base ela vai ser representada da seguinte forma: uracila, citosina, adenina e guanina para cada uma dessas caixinhas aqui. E aí, a cada combinação de três bases, né, nós temos aí um códon, e esse códon ele vai ser reconhecido pelo anticódon do RNA transportador. Então, nós temos aí cerca de 64 códons. Então, esses 64 códons, 3 deles são os códons de parada e um deles é o códon de início. Os demais, se observarmos, vários códons aqui, eles podem resultar na inserção do mesmo aminoácido, como a gente pode observar nessa imagem. Por exemplo, fenilalanina tem 2 códons diferentes, leucina tem 6, prolina tem 4, e aí a gente pode observar cada um deles aqui, cada um aminoácido, que são 20 aminoácidos diferentes, que a gente consegue ter no nosso organismo para formar, nas nossas células, para formar as proteínas essenciais para o desenvolvimento fisiológico das nossas células. Aqui nós temos uma visão geral, desde a partir do início, alongamento e o término, né, ou finalização, que ele inicia, a tradução ela sempre vai iniciar quando
um RNA mensageiro, ele entra, né, no ribossomo. Quando ele entrou no ribossomo, o ribossomo ele tem 3 sítios. Algumas imagens elas vão trazer apenas 2 sítios, mas nós temos aqui os 3 sítios, sítio P, sítio A, e temos também o sítio E, que é o sítio de saída. E aqui, entrou o RNA mensageiro, vai ter que entrar também que é um RNA transportador, que vai trazer o meu aminoácido. E aí, a cada RNA transportador que vai se ligando ao RNA mensageiro, ele vai deixando o quê? Um aminoácido. E formando o quê? Formando a minha cadeia polipeptídica. Quando o RNA transportador ele encontra um códon de parada, por exemplo, o GA, ele não vai mais ser reconhecido essa molécula porque não existe aminoácido para se ligar ao códon de finalização. Então, aí é quando finaliza o processo aí de síntese proteica. Aqui seria um exemplo de uma busca, né, para traduzir aqui uma sequência simples de RNA, que a gente pode aqui a cada 3 bases nós temos um códon, e aí a gente pode buscar aqui quem é o aminoácido referente. Aí nós teríamos aqui a metionina, alanina, fenilalanina, arginina, ácido glutâmico, prolina, triptofano e o códon de parada. Lembrando que o códon de parada ele tem 3 códons diferentes. Então, ele pode finalizar o AA, o AG ou o GA. E para que a gente vá finalizando essa aula, a gente ainda tem a regulação da expressão gênica. E o que seria isso? Eu só sei que o meu material genético, ele de fato está expresso quando ele se transforma em proteína. Vejam só, quando ele dá aí produtos proteicos. E aí, para que isso aconteça, é necessário algumas características, como promotores, fatores de transcrição, acentuadores ou reforçadores e silenciadores. Então, ao longo da sequência, a gente vai ter aí alguns fragmentos, digamos assim, que eles são caracterizados por influenciar ou reprimir o processo de transcrição. Como o processo de transcrição é a primeira fase, é o primeiro evento para que haja a produção de uma proteína, então ter um silenciador do material genético de uma determinada sequência é prejudicial para a formação da minha proteína. E aí a gente tem genes que são expressos, como por exemplo genes de manutenção, genes estruturais, genes reguladores. E aqui a gente tem uma ilustração geral de uma sequência que teria aqui silenciadores, regiões reforçadoras, regiões promotoras, os genes, enfim. E a cada região dessa a gente tem sequências curtas de DNA, que elas podem, né, ter essa atuação de reprimir ou influenciar o processo de transcrição. Aqui a gente tem alguns fatores de transcrição, como o Tata Box, CCA-T Box e GC Box. E aqui a gente tem os fatores de transcrição, né? Em relação aos fatores de transcrição, é importante que a gente dê uma olhada nessa imagem para que a gente veja aqui que para que haja o processo de transcrição, vai haver aqui um estímulo, um aparato enzimático que vai se ligar a um fator de transcrição para, de fato, sinalizar que aquela região ela pode ser transcrita, como também haverá uma região que, se for houver a ligação a ela, vai silenciar esse processo de transcrição. Então, silenciar um gene seria basicamente se ligar, reprimir a essa região silenciadora para que não se obtenha o produto final, que seria a proteína. Mas um dos processos, né, dos objetivos, melhor dizendo, da síntese proteica é obter uma proteína. Então, se eu silencio o meu gene, então eu não vou ter o meu produto final, que é quem? A proteína. Então, os fatores de transcrição, eles têm essa capacidade de aumentar ou diminuir o nível da expressão gênica. Então, se eu estou influenciando a transcrição, então eu estou aumentando a capacidade de ter ali um produto final, que é quem? A minha proteína.
E se eu diminuo a ação da transcrição, então eu vou ter menos proteínas sendo sintetizadas. Aqui eu finalizo com vocês, recomendo a leitura do capítulo 1 do livro Genética Humana, Borges Osório e Robson. E até breve!